A torta de limão vai ser totalmente caseira. Farinha de trigo, 1 xícara e 3/4. Então, aqui tem 1/4 de xícara, só vou juntar 3 vezes. Como essa é uma massa doce, a gente vai colocar também um pouquinho de açúcar. Vão 3 colheres de sopa, lembrando, tudo nivelado. Agora vai a manteiga, que para torta é diferente de bolo, ela tem que estar bem geladinha. Eu vou usar 100 gramas. Esse pacote aqui é o de 200, então peguei a metade e vou cortar em cubinhos. A ideia aqui é incorporar essa manteiga e formar uma farofa grossinha, com a farinha e com açúcar. Já vou transferindo aqui os cubinhos. A ideia aqui é ir apertando a manteiga com a farinha até formar uma farofinha. Depois a gente coloca o ovo e transforma essa farofa em massa. Nesse ponto que a farinha fica com um aspecto assim de areia molhada, ela tá pronta para receber o ovo. Vou fazer o seguinte, quebrar o ovinho aqui. Só uma batidinha aqui para misturar a gema com a clara. E vou colocar aqui no meio. Com o garfo mesmo aqui eu vou fazer uma misturinha. E agora, hora de usar as mãos. Vai ser a massa dessa torta que é a realeza das tortas de limão. Quero aproveitar toda essa massa aqui, então vou tirar das mãos. Juntar bem aqui. E não precisa ficar mexendo muito. Quando der para fazer uma bolota, tá bom. Já vou pegar o filme pra gente embalar e deixar a massa descansando na geladeira. Se você quiser preparar essa receita em etapas, você pode, por exemplo, preparar a massa num dia, levar para a geladeira, aí você tem 3 dias para assar a massa. Olha, passados os 30 minutos, a gente pode abrir a massa. A gente vai abrir aqui entre plásticos, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Vou deixar esse aqui. Aliás, esse eu nem preciso abrir agora, depois... Deixa eu pegar a massa primeiro. Você vai notar que nessa primeira etapa, ela é bem firme. Parece que não vai dar certo, porque ela fica bem dura. Mas é assim mesmo. A ideia aqui é tentar abrir um círculo com mais ou menos 35 centímetros de diâmetro. Vou usar um rolo. Pode pôr a força do corpo fazendo um X aqui, ó. Vem para baixo, para as laterais. E aí segue fazendo esse movimento. Se rasgar um pouco a massa, não tem problema. Isso, aliás, vai acontecer. Tá vendo que ela começa a quebrar? É só com o próprio plástico você grudar. Então vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Olha, então eu fiz para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Agora que ela já tá maiorzinha, eu vou começar a fazer nas diagonais, para ela ficar bem redondinha. A massa fica bem fininha. Essa é uma torta super saborosa, mas bem delicada.
Olha, essa forma redonda de 24 centímetros de diâmetro tem o fundo removível. Se você for tentar fazer com aquela forma de bolo, não vai dar certo. O ideal é usar essa forma aqui. Não tô nem untando, porque vai bastante manteiga na massa, então ela não vai grudar aqui nas laterais. Olha, coloquei aqui no meio, só para você ver que fica uma margem grandinha para subir aqui nas laterais. Vou colocar a base bem no meio aqui da massa. Aí, a gente vai transferir a massa de uma vez. Pega o plástico e já puxa a massa para fora. Ela precisa grudar bem na base e nas laterais. Então, você vai pressionando aqui com os dedos. Mas tem que ir até o fim aqui, olha. Olha como ajuda a fazer com plástico isso aqui. Vai sentindo aqui as laterais, onde você achar que tá mais gordinho, aperta bem. E pronto, é isso aí. Já vou tirar aqui o plástico. Agora a gente precisa deixar essa lateral com 4 centímetros de altura. Então, eu vou passar essa espátula aqui, pode ser uma faquinha também, para tirar essa borda. Vou tirar 1 centímetro aqui. Muito bem, não sobra muita massa, mas dá para fazer uns biscoitinhos para o café. E agora é que vem a graça. A gente vai dar aquele formato de coroa para essa massa da torta. Deixa eu só fazer uma bolinha aqui com essa sobra e já já eu levo para a geladeira. 1 colher de sopa e a gente vai fazer o seguinte, conta mais ou menos 2 centímetros aqui da base, coloca a colher, aperta e puxa. Aqui do lado a mesma coisa, puxa. É só seguir fazendo, coloca a colher, deixa os centímetros, aperta bem e puxa. Tá feita a nossa coroinha. Agora a massa precisa de um tempinho na geladeira, 20 minutos. E a primeira regra para assar a torta é pré-aquecer o forno. Olha, não tem receita que funcione se entrar no forno frio, viu? O meu tá pré-aquecendo a 180 graus. Agora, antes da gente levar a massa ao forno, para ela não inflar, a gente vai usar 2 técnicas. Fazer furinhos bem fininhos e a outra é cobrir com feijão. Olha, se você tiver um garfo com o dente bem fininho, pode usar. Se você não tiver, vai de palitinho mesmo. É só ir furando a massa em toda a extensão aqui. Agora, como eu tenho esse garfinho, eu vou usá-lo porque vai mais rápido. Papel manteiga, é só cortar um círculo e preencher bem a base aqui antes de colocar os feijões. E quando eu falo feijões, é porque você pode usar feijão mesmo. A única coisa é que quando a gente usa assim, seja feijão, grão de bico, qualquer coisa para fazer um pezinho aqui, a gente não pode mais cozinhar esses grãos. Aí eles ficam reservados para sempre que você for assar uma torta. Eu tenho esses grãozinhos de cerâmica. É só colocar aqui e formar o fundo. A ideia é deixar essa massa bem crocante, para isso ela não pode inflar. Até porque se ela inflar, muito provavelmente ela vai rachar e o recheio vai escorrer. A massa vai assar em 2 etapas. Na primeira, ela vai ficar 20 minutos. Depois, a gente vai tirar os feijões e vai deixar mais 10 minutos. Enquanto a massa assa, essa primeira etapa, a gente pode começar a preparar o recheio.
Vai ovo nessa preparação. São 8. 3 claras a gente vai reservar aqui para depois fazer o merengue. 5 eu vou guardar para congelar. As gemas todas, as 8, a gente vai passar nessa peneira aqui. 1. É um balézinho aqui, hein? Então, olha, as 5 primeiras já estão aqui. E as 3 seguintes a gente vai reservar para o merengue. Último. Pronto. Olha, só vou passar uma aguinha nas mãos e aí a gente pode juntar o açúcar aqui com as gemas. Antes de juntar o açúcar, com essa espatulinha aqui, eu vou passar as gemas pela peneira. Natural que um doce com ovo tenha cheiro de ovo. Mas o cheiro forte, excessivo, ele vem da película da gema. Por isso que a gente passa numa peneira fininha assim. Aí a gente pode raspar aqui o fundo e essa parte aqui já vai para a pia. Pegar um batedor para a gente incorporar bem 1 xícara de açúcar. A ideia aqui é só realmente dissolver bem o açúcar nas gemas. E eu diria que aqui já deu. Espátula essencial nesse momento para a gente rapar o tacho. Três limões. Se você quiser medir o caldo do limão para ficar certinho, é meia xícara. Só para facilitar, eu vou usar esse espremedor aqui. Se fosse um limãozinho só, a gente pode fazer na mão. Mas aqui eu vou usar para economizar força. Mais uma vez, a peneira será útil nessa preparação, porque a gente não quer passar esse caldo aqui com os gominhos. Vou juntar aqui meia colher de chá de extrato de baunilha. Como é bom esse cheiro! O extrato é natural, ele é extraído da baunilha. A essência é um sabor sintético, é uma molécula sintetizada no laboratório. Então, se você for usar a essência, coloque só gotinhas. Fogo baixo, baixíssimo. Então, durante 10 minutos, eu vou ficar aqui misturando calmamente até elas ficarem com aquele... Sabe ponto mingau? Como é que é? Dá uma leve engrossada? É isso. Vou até desligar o fogo e eu quero te mostrar as seguintes características. Ela ficou mais opaca, lembra que estava bem brilhante? Fica com essa consistência assim de mingau. E deixa eu pegar uma colher aqui para te mostrar que quando a gente passa o dedo assim, fica o rastro, não volta. Isso significa que está no ponto. Agora, para essa misturinha aqui ficar realmente bem lisinha, a gente vai passar de novo pela peneira. Vou pegar aqui com um paninho para não me queimar. Pronto. Assim o creminho fica super liso. O creme tá quente e a manteiga tem que estar bem geladinha, já cortada em cubos.
Agora o esquema é o seguinte. Batedor de arame, 100 gramas de manteiga, mas não vai colocar tudo de uma vez. A técnica é ir incorporando aos poucos. Então considera assim, 3 cubinhos, mexe bem, como o creme tá quente, vai derreter rapidinho. Tá vendo como já tá encorpando assim? Ai, é muito bom. Claro que, se você preferir, pode usar a batedeira. A única coisa que você não pode é colocar a manteiga de uma vez, porque daí ela vai separar e vai ficar um horror. O creme precisa ficar um pouquinho na geladeira, uns 20 minutos. Mas, para não formar aquela películazinha em cima, a gente coloca o filme em contato com o creme, mesmo encostando aqui, ó. O creme vai para a geladeira e eu vou aproveitar para tirar a torta que já está há 20 minutos no forno. Olha como as bordinhas, as pontinhas, já ficam bem douradinhas. Mas ainda falta. A gente vai deixar assar por mais 10 minutos. Mas antes, eu tenho que tirar esse feijãozinho aqui. Atenção! O papel não fica quente, mas o feijão sim. Então, cuidado aqui na hora de tirar. Enquanto o creme esfria e a base termina de assar, você vai ver o segredo de um merengue tão brilhante quanto a coroa da rainha da Inglaterra. Aliás, o recheio já está na geladeira e agora está na hora da gente tirar a massa do forno. Aqui, aliás, tem mais um truque para você que gosta de fazer tudo com antecedência. Essa torta aqui inteira não pode ser congelada, mas você pode preparar só a massa e deixar no congelador por até 3 meses. Vou deixá-la por aqui porque ela precisa esfriar um pouco antes da gente desenformar. Olha, aquelas 3 claras que a gente tinha reservado estão aqui. A elas eu vou juntar 1 xícara de açúcar. Açúcar refinado normal, não é de confeiteiro, nem cristal. Sempre que você vir numa receita açúcar, é o açúcar refinado. Caso seja o cristal ou de confeiteiro, aí sim vem essa explicação. Deixa eu pegar o batedor de arame. Nessa temporada aqui rolou muito merengue, né? Mas é que é tão legal. É fácil de fazer, gostoso, e agora você já tá craque na preparação. Banho-maria, ou seja, uma panelinha com um fundinho de água fervente. Não é a água que vai cozinhar a clara, é o vapor. Aliás, a gente não vai nem exatamente cozinhar essas claras. Elas precisam aquecer a ponto de dissolver o açúcar. Então são 4 minutinhos mexendo bem aqui, sem parar, porque se parar corre o risco de elas cozinharem, aí tem que começar tudo de novo. E a gente faz aquele teste que é assim, levanta aqui, pega um pinguinho, se sentir os grãos do açúcar é porque eles ainda não dissolveram. Então, a gente segue misturando aqui. Vamos ver aqui? Já foi. Tem nenhum grãozinho de açúcar aqui. Então, a gente vai levar essa mistura para bater na batedeira por 10 minutos, até esfriar completamente e triplicar de volume. Olha, vale lembrar o seguinte, que o banho-maria, ele aquece aqui a tigela e também tem o vaporzinho. Então, cuidado na hora de tirar para não se queimar, tá? O segredo aqui é começar a bater numa velocidade mais baixa e assim que as claras montarem, assim que elas estiverem assim mais encorpadas, aí sim você pode acelerar. Água na boca. Ó, vou dar uma batida aqui, só pra gente aproveitar bem. E agora eu diria que podemos
começar a montar essa torta aqui. Deixar o merengue aqui atrás. Primeira coisa, esse fubá aqui vai ser útil para a gente fazer o seguinte. Lembrando que a massa já esfriou para não ter perigo de rachar. Olha, é um biscoito bem firme que vai resultar nessa massa bem crocante. O recheio precisa ficar 20 minutos na geladeira para firmar, mas ele pode ficar até 3 dias. Agora, a gente precisa dar uma boa misturada nele. Olha que linda essa consistência. Vai o recheio todo aqui pro meio. Pode espalhar para as laterais. Por último, vai o merengue. Aqui, eu não quero cobrir totalmente, eu quero deixar uma borda aqui para a pessoa ver o creminho de limão. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. 2 colheres, pega um tantinho e coloca aqui. Pode ir pegando assim um pouco de cada vez, porque aí a gente consegue fazer um aspecto assim bem rústico e lindo. Essa torta é tão maravilhosa, você vai ver que se você fizer, vai ser chuva de likes nas suas redes sociais. Aliás, não esquece de colocar a hashtag Cozinha Prática no GNT, porque assim eu posso ver também a sua torta. Se eu deixar o merengue assim, na hora de cortar, talvez ele saia em bloco e a gente não quer que isso aconteça. Então, você pode pegar um cabo de colher assim e meio que você vai costurando o merengue. Está compreendendo? E se ficou algum buraquinho, você vai lá e cobre. Se você quiser passar um maçarico, como eu, você pode ainda puxar uns picos assim e vão ficar bem bonitinhos, queimadinhos. Agora, só falta passar o maçarico.